dar início ao nosso painel aqui da manhã. Eu gostaria de chamar as pessoas que estão em pé, avisar que tem lugar aqui na frente ainda, viu? Podem vir sentar aqui. Bom, em nome da Universidade Federal do Espírito Santo e do Programa de Pós-Graduação do Mestrado em Direito Processual da UFES, eu dou as boas-vindas a todas e todos, principalmente os nossos amigos que vieram do exterior, da Argentina, sejam muito bem-vindos. Infelizmente, o meu portunhol é péssimo, não vou me arriscar aqui, porque vai ser pior do que o meu português. Mas sejam bem-vindos, eu espero que todo mundo compreenda. E eu queria começar a nossa mesa de hoje, antes de apresentar os nossos palestrantes, passar para vocês a ordem que a gente vai fazer e como que a gente vai funcionar hoje. O tema do painel é Função da Corte Interamericana de Direitos Humanos e Processo Penal. Assim como os outros temas desse evento grandioso, a gente trouxe aqui painelistas de conhecimento notório sobre o tema. Eu tenho certeza que todos vão aproveitar muito. E mais ainda, a gente está no momento atual que eu gostaria de chamar a atenção para a importância da Corte Interamericana para o direito e para nós aqui no Brasil. A gente vive um momento que eu tenho chamado muito de crise de confiança nos sistemas de justiça no Brasil, que nos levam a crer ou nos levam a buscar outras soluções para os problemas que a gente tem aqui internamente. Seja porque há uma certa não confiança nas soluções prestadas pelo sistema tradicional de justiça, que é o Poder Judiciário, seja porque a gente entende que os processos demoram muito e não dão uma solução razoável, seja porque o nosso sistema penal, de execução penal, parece estar falido com as unidades dos estabelecimentos carcerários, com a sua capacidade já esgotada. Aqui no Espírito Santo, por exemplo, a gente tem as penitenciárias masculinas funcionando com o dobro da capacidade. E apesar de já ter passado por um processo exatamente por isso na Corte Interamericana, eu queria falar, só adiantar aqui para os nossos colegas que não são do Espírito Santo, a relevância do tema para nós aqui no Espírito Santo se dá principalmente porque o Estado foi réu, né, junto com o governo brasileiro, se a gente pode dizer isso, né, foi acionado na Corte Interamericana de Direitos Humanos pela primeira vez com o caso das masmorras capixabas. Eu acho que está todo mundo lembrado, né, e foi condenado também por isso, a rever todo o seu sistema carcerário, porque a gente tinha em determinado momento aqui no Espírito Santo pessoas em situação de restrição de liberdade detidas em containers, sem janelas, em situações insustentáveis. E aí esse foi o nosso primeiro contato, eu acho, aqui no Espírito Santo, com uma situação tão grave e com a intervenção da Corte Interamericana, e isso nos fez muito bem. Né? Naquele momento, hoje a gente pode dizer que a gente tem um sistema carcerário muito melhor, graças a essa intervenção da Corte Interamericana. Então isso nos fez muito bem. Hoje em dia a gente tem em andamento, também gostaria de trazer aqui para o debate, não sei se todos sabem, a gente tem uma medida de antecipação de tutela, se é que a gente pode dizer assim, uma analogia ao nosso Código de Processo Civil, que está em vigor da Corte Interamericana contra também o Brasil, mas especificamente em relação ao Estado do Espírito Santo, em relação a uma unidade socioeducativa por tortura de crianças e adolescentes. A Corte Interamericana ela usa crianças e adolescentes para o termo, né, mas são os nossos jovens detidos. Na unidade específica UNIS, que é onde a gente tem meninos, aqui em Cariacica. E essa decisão, por incrível que pareça, ela já foi uma decisão antecipatória de tutela da Corte. Ela foi iniciada como uma medida cautelar na comissão e depois ela passou para a Corte e agora se transformou numa espécie de antecipação de tutela, porque eles têm nomes diferenciados na comissão e na Corte. E ela foi prorrogada por 8 vezes contra o Estado brasileiro. E o Espírito Santo não conseguiu dar cumprimento ainda a essa decisão. E aí, se por um lado, no caso das masmorras, a gente teve um desfecho positivo, nesse caso de tortura de crianças e adolescentes no sistema socioeducativo do Espírito Santo, onde a gente está, a gente não conseguiu ainda um desfecho positivo. E eu gostaria de trazer esse tema aqui para o debate, que ontem o Federico, ele já iniciou um pouco esse tema, né, para a gente, falando dos precedentes.
e falando das decisões da Corte Interamericana, né, como precedentes, e a dificuldade que a gente observa dos estados, e aí eu não sei se por má fé, né, ou por dificuldade, ou por, não sei, ingenuidade, não consegue dar cumprimento a essas decisões. Num caso tão grave, eu até peço desculpas por estar dialogando aqui, mas num caso tão grave de tortura de crianças e adolescentes, não era para a gente precisar reiterar 8 vezes uma tutela antecipada contra um Estado, né? A gente teria que dar formas, ter formas de cumprir mais efetivamente. E aí, se a nossa última solução, né, aquela esperança que nós defensores de direitos humanos, acabamos tendo na Corte Interamericana não dá certo, eu acho que é muito bom e muito, né, auspicioso estar sentado com vocês, pessoas aqui estudiosas do tema, para debater exatamente o que a gente pode fazer, né? Acho que me parece que esse debate na Argentina está já mais avançado aqui no Brasil. E aqui no Brasil a gente precisa começar a debater, então, até que momento, como é, qual o valor de precedente ou não dessas decisões ou das opiniões jurídicas. A gente tem mais um caso emblemático agora, que vai ser debatido em, acho que é 13 de maio, 8 de maio, na Comissão Interamericana, que é o caso da Marielle Franco, né? A comissão, além de julgar e propor medidas, eles podem, ex officio, propor uma audiência para ouvir as partes e verificar a eventual violação de direitos humanos. E muito preocupados com a situação de extermínio e violência contra defensores de direitos humanos no Brasil, a Corte conseguiu, num prazo até recorde, a comissão, num prazo recorde, incluiu na pauta já da próxima audiência da sessão deste ano, o caso da Marielle Franco. Dizendo de novo para o Brasil que a gente, então, precisa tomar cuidado, né, precisa estar atento com os casos de violações de direitos humanos. Isso é muito sintomático, muito simbólico, só para vocês terem uma ideia. O regimento da Corte diz que a gente precisa avisar a Corte, solicitar com 50 dias de antecedência e bem fundamentado um pedido de audiência pública. E esse caso da Marielle Franco, então, não passou por esse prazo e foi incluído na pauta imediatamente devido à consternação e à preocupação com a execução, então, de uma defensora de direitos humanos e uma política, né, vereadora do Rio de Janeiro. Tendo feito essas considerações sobre a importância do tema, a gente vai passar, então, aqui a nossa mesa de hoje, já na esperança de ouvir as opiniões dos nossos membros sobre isso. E eu vou passar para vocês como que vai funcionar. A gente vai ouvir hoje o professor Júlio Pompeu, em primeiro lugar, por um vídeo que ele mandou. Infelizmente ele não pôde comparecer hoje por motivos de trabalho. Depois a gente vai ouvir o professor Douglas Fischer, depois a professora Maria Cecília, depois o professor Marcelo Escolassi, depois o professor Pedro Ivo e depois a professora Suzana. O professor Badaró acabou de virar papai novamente ou aquela primeira vez? Novamente. A filha dele. Ai, que bom, pela terceira vez. E então ele não pôde estar aqui, está devidamente justificado acompanhando sua filha. E aí a gente vai começar então um vídeo. Eu vou pedir para os nossos colegas, acho que a gente pode dar a volta e ficar sentado ali para a gente ver o vídeo. Eu só vou apresentar aqui mesmo que à distância o professor Júlio Pompeu. Ele é graduado em Direito pela Universidade Católica do Rio de Janeiro, mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, tem doutorado em Psicologia pela UFES. Atualmente ele é professor aqui do nosso Departamento de Direito, na graduação e na pós-graduação. Ele exercia até recentemente o cargo de secretário de Direitos Humanos do governo do Estado do Espírito Santo. E agora, então, está licenciado para concorrer às próximas eleições. Então, vamos dar a palavra ao professor Júlio. É isso aí, ó. Olá, a minha participação aqui é falar um pouco da experiência que eu tive na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Em decorrência da função que eu desempenho hoje
que é secretário de Estado de Direitos Humanos, acabei sendo convidado pelo governo brasileiro para compor uma missão junto à Corte Interamericana para participar de uma audiência na Costa Rica que diz respeito ao sistema penitenciário brasileiro e também socioeducativo, para entender um pouco a circunstância daquela audiência que foi muito sui generis, né? Há alguns processos que tramitam na Corte Interamericana contra o Estado brasileiro. Processos diversos que dizem respeito a condições precárias nos nossos presídios e em unidades socioeducativas. Em decorrência dos massacres que ocorreram no norte do país e no nordeste, no final do ano passado, a Corte Interamericana resolveu fazer uma audiência unificada de todos esses processos. Havia uma ameaça de unificação de processos que dizem respeito, de um lado, a sistema penitenciário e de outro, a sistema socioeducativo. Qual a lógica que permitia a união desses processos na discussão que tinha sido posta até aquele momento na Corte? É que, apesar das diferenças, das idiosincrasias entre um sistema e outro, haveria uma causa comum para tantas violações de direitos humanos, que é a superlotação. O Brasil é um dos países mais encarceradores do mundo, estamos em terceiro lugar, e esse hiperencarceramento diz respeito não só ao sistema prisional, mas também ao socioeducativo. Dentre os processos que transitam na Corte, aquele que diz respeito a unidades socioeducativas que encontra-se em estágio mais avançado diz respeito à UNES, a Unidade Socioeducativa aqui do Estado do Espírito Santo. Durante muito tempo, o Estado tem participado desse processo, fornecendo informações à Corte Interamericana. A dinâmica é mais ou menos a seguinte: a cada período de 3 meses, são requisitadas informações ao Estado brasileiro sobre as medidas adotadas para impedir violações de direitos humanos. Esse pedido é encaminhado através dos canais diplomáticos brasileiros, no caso do Itamaraty, e o Itamaraty, por sua vez, descentraliza esse pedido até os gestores que estão na ponta, que podem fornecer informações concretas sobre o andamento. Aqui no nosso caso, o governo do Estado / IASE, o nosso Instituto de Atendimento Socioeducativo. Essas informações não só respondem a questões objetivas contidas, vamos dizer assim, na petição inicial do processo, mas também visa responder questões que são rotineiramente levantadas pelos denunciantes, pelos peticionários junto à Corte Interamericana. Para entender um pouco isso, caso do Espírito Santo, há 2 peticionários, que é a ONG Justiça Global e a Conectas, e da mesma forma que a Corte Interamericana faz ao Estado questionamentos, também abre aos peticionários para que frequentemente enviem informações. Se for comparar com o processo civil que nós estamos acostumados aqui no Brasil, dos nossos tribunais, você tem uma petição inicial, em que ali ela apresenta uma lide, ela foca no pedido, e a partir daí todo o processo transcorre estrategicamente em torno daquela lide, daquele pedido, daquele objeto processual que foi desenhado na petição inicial. Ela, de certa forma, amarra o transcurso desse diálogo, dessa relação que se estabelece em torno de um processo. No julgamento de uma Corte Interamericana, por exemplo, não é bem assim que acontece. Há um provocador inicial, há uma petição inicial, sim, porém, o objeto, o conteúdo que se discute em termos objetivos, ele é dinâmico. Isso porque o objetivo da Corte não é propriamente chegar a uma sentença. Ela tem um objetivo político, pragmático, de contribuir numa ação diplomática, valendo-se de discursos e instrumentos jurídicos, mas ainda assim, de uma instância diplomática e política, contribuir para o resultado político, no caso, impedir violações de direitos humanos. Fazer com que os países membros da OEA, da Organização dos Estados Americanos, faça respeitar os tratados que assinou, se comprometendo à garantia dos direitos humanos. Esse é o objetivo, um objetivo pragmático, finalístico.
todo o rito processual, toda a lógica processual é focada nisso, num resultado. Não é? E isso dá uma flexibilidade enorme aos procedimentos. O que, por um lado, é uma vantagem enorme, porque torna o processo mais pragmático, no sentido, é focado no resultado. Mas, por outro lado, se você pensa no nosso modelo jurídico tradicional, em que muitas vezes o Estado brasileiro se coloca como o acusado, em que muitas vezes os discursos morais produzidos são de acusação não só formal e material, mas moral também. É muito difícil realizar uma defesa quando o objeto muda o tempo todo. É como se dissessem, o problema do sistema prisional está na unidade X e Y. E aí você faz uma série de esforços e transforma as unidades X e Y. Aí aparece uma unidade Z, nova, novidade, mantendo medidas cautelares, mantendo recomendações do Estado brasileiro, mantendo vivo o processo e a ameaça de uma condenação no Tribunal Internacional. Então, isso, por um lado, é um dificultador sobre aquela lógica jurídica tradicional. A Corte é muito curiosa, porque apesar desse viés político, e ao mesmo tempo, assim, ideológico, ainda assim ela é composta por juízes que têm toda uma tradição nos seus países de origem, um transcurso histórico dentro dos poderes judiciários de seus países. O mesmo se dá com aqueles que compõem a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Há quem confunda as duas. A Corte tem sede na Costa Rica. A Corte é quem julga. A Comissão Interamericana é um órgão que, por assim dizer, faz muitas vezes um papel muito semelhante ao do Ministério Público nos nossos processos. É um fiscal de tratados internacionais. Tem sede em Washington. E é composta também por pessoas que vêm dos poderes judiciários de seus vários países e que também têm, muitas vezes, uma incursão acadêmica. Tanto na comissão quanto na corte, há um pouco desse conflito entre as nossas tradições jurídicas e os modos, as lógicas de se produzir prova, a lógica de se fazer inferência a partir de fatos, da responsabilidade objetiva, subjetiva, moral, seja ela qual for, consagrada nos modelos jurídicos e, ao mesmo tempo, essa finalidade política da Corte. Explico melhor. O Brasil tem vivido hoje um grande conflito, que apesar de não transcorrer em cortes internacionais, eu vi nessa experiência que eu tive na Costa Rica a mesma lógica aparecendo ali. E foi muito difícil para os atores do Estado brasileiro entenderem isso e tornarem mais objetiva, pragmática e eficaz a defesa do Estado brasileiro. Se você pega, por exemplo, o caso que o país inteiro está discutindo, em torno dos processos do Mensalão, Lava Jato, condenação de Lula, uma discussão enorme, tem prova, não tem prova. Nós estamos diante de uma transição de modelos, um embate de modelos jurídicos. De um lado, um capítulo da história que pouca gente lembra para entender o presente. Fernando Collor de Mello, então presidente da República, sofre um processo de impeachment, na verdade o processo no Legislativo não transcorreu porque ele renunciou poucos minutos antes dele ser formalmente instaurado na Câmara dos Deputados, mas foi julgado pelo STF. No Supremo Tribunal Federal ele foi absolvido da acusação de corrupção passiva por falta de provas. O que havia contra ele? Fiat Elba, obra na casa da Dinda, que é a residência em Brasília da família Collor de Mello, feita por empreiteira, não lembro qual da época, mas provavelmente uma dessas que hoje consta da Lava Jato, ou seja, não havia a menor dúvida nos autos de que houve dinheiro de pessoas que tinham interesses em negócios com o Estado, dado sem uma explicação qualquer para o presidente da República. Mas o que faltou? O STF disse naquele momento, faltou ato de ofício. O que era o ato de ofício? É aquela prova que me permite ligar um dinheiro recebido a uma conduta praticada pelo agente público que só a praticou em troca desse favor.
Essa é a lógica do nosso sistema garantista. Pouco importa eu apresentar para você os resultados prováveis de um ato de corrupção. Eles não são suficientes para que eu prove o ato de corrupção sem que eu consiga demonstrar, a partir das ações do agente, como um enredo se constrói, uma história se constrói, explicando aquela ação, aquele recebimento ilícito, por uma conduta que ele tenha praticada em favor, em razão, em decorrência daquele recebimento indevido. Essa é a lógica. Eu acredito que parte disso vem de uma cultura em que você desconfia muito dos juízes, e para não dar poder excessivo aos juízes, é preciso que você tenha um sistema rigoroso probatório para evitar acusações frágeis contra alguém. Mas no modelo anglo-saxão a coisa é diferente. A justiça criminal, na common law, ela está nas mãos do júri. Júri que tanto no nosso modelo, que tem uma competência muito restrita, só crime doloso contra a vida, mas tanto no modelo anglo-saxão, a decisão do júri é absoluta. A decisão do júri se impõe por ela mesma, pela sua natureza, uma espécie de mini poder constituinte originário que está ali em ação decidindo. E, portanto, a forma como os jurados decidem fazer a ilação entre o resultado de uma possível conduta criminosa e a responsabilização de alguém por aquele resultado não precisa ser justificada, porque ela é absoluta. Nós temos uma legislação hoje de combate à corrupção que se inspira muito nesse modelo, com a possibilidade, inclusive, de barganha. Nesse modelo, consequentemente, toda a produção de provas é finalística, é resultado. Olha o resultado, se isso aconteceu, se esse dinheiro está aqui, se tem esse imóvel não explicado, onde há fumaça, há fogo. Eu não preciso fazer a prova de que aquela fumaça está ligada àquela fogueira. Isso fica por conta dos juízes. Mas uma coisa são juízes no modelo colegiado, outras são juízes singulares como que nós temos. Eu acredito que o direito brasileiro vinha sofrendo esse conflito. E nas cortes internacionais esse conflito acontece frequentemente, porque você tem pessoas de culturas jurídicas diferentes das Américas. Parte do sistema da common law e parte de um sistema romano-germânico. A defesa do Estado brasileiro é tradicionalmente romano-germânica, quase garantista. Veja, fomos acusados objetivamente dessas falhas, estamos respondendo. Objetivamente essas falhas foram supridas. Mas aí novas são apresentadas. Porque a lógica é consequencialista, é finalística. Olha o resultado. Você ainda não me apresentou, se me apresentou com esses dados, ato de que você tem boa fé na condução desse processo. Você mostrou um comprometimento seu. Mas os novos fatos que vêm frequentemente sendo trazidos pelos peticionários não deixam ainda essa corte segura para poder afirmar que aquele resultado que atingiu, de fazer essa ilação, que é ideológica, que é política. Muitas vezes a comissão, que funciona como promotor, enfim, não apresenta um certo equilíbrio de forças. Nos julgamentos, participam peticionários e dá-se voz ao Estado brasileiro ou ao Estado acusado. E a comissão também. Muitas vezes a comissão abertamente fica do lado de outros peticionários. Não há propriamente uma preocupação em desequilibrar ou não o jogo. Porque a lógica do jogo não é estar do lado da parte A ou parte B. É como se só duas partes estivessem ali. Vítimas de violação de direitos e aqueles que podem fazer algo para impedir essa violação. Importa muito menos nessa corte culpa e responsabilidade pelo que aconteceu, e muito mais a assunção de responsabilidades pelos Estados-membros para evitar que novas violações ocorram no futuro. O olhar é no futuro, o olhar é na consequência do próprio julgamento. E não num julgamento que vai atribuir um juízo de valor àquilo que aconteceu. Então, muitas vezes o Estado brasileiro apresenta defesas dizendo, olha, isso aconteceu, mas veja, não foi culpa minha. Ocorreram circunstâncias que eram imprevisíveis. Isso é um discurso muito bacana para você dizer que não é responsável pelo passado, mas pelo futuro, todos nós somos sempre. Quando nós percebemos isso, entendemos a lógica do jogo, a forma do Estado do Espírito Santo subsidiar o Ministério das Relações Exteriores de informações para levar a corte mudou.
Nós deixamos de apresentar aquilo que nós fizemos no passado e passamos a apresentar aquilo que nós faremos no futuro. Nós nos juntamos com os peticionários que interagem na corte, inclusive conosco de forma muito aberta e franca. Faz-se ali uma clara litigância estratégica. O fato do Espírito Santo nesse processo ter participado de uma audiência unificada em que entram presídios do país como Pedrinhas do Maranhão, faz crer a muita gente que o sistema socioeducativo do Estado do Espírito Santo é o pior que há no país. Para você ter uma ideia, ano passado nós tivemos 0 óbitos dentro do sistema. Há unidades socioeducativas, há estados em cujas unidades socioeducativas nós tivemos mais de algumas dezenas de mortes no mesmo ano passado. Nós temos resultados que mostram que o sistema é diferente. Mas como o processo é o mais avançado na corte, a estratégia de litigância é gerar uma coordenação do Estado brasileiro. Porque apesar dos esforços e das transformações que nós temos conseguido no Estado do Espírito Santo, o fato é que a realidade brasileira está muito longe de ser ideal, tanto no sistema socioeducativo quanto no sistema prisional. E por isso é importante que o Estado brasileiro demonstre, como um todo, não só os Estados-membros, mas o Estado brasileiro consiga demonstrar à Corte essa preocupação com o futuro com medidas concretas. Exemplos de medidas concretas que nós apresentamos. Nós construímos, junto com os peticionários, um plano de ação para transformar a nossa socioeducação, com metas, com prazos a serem cumpridos e com ações objetivas. Apresentamos à comissão e à Corte. O resultado: a Corte nos deu um prazo de 1 ano para seguirmos objetivamente em torno dessa proposta. Nós deixamos de sair daquela lógica de correr atrás do rabo, que você tenta responder, sanear ou se justificar a partir de uma nova denúncia que aparece a cada 3 meses, e passamos a pensar no futuro de forma objetiva e focada. Ainda que os peticionários na hora H não quisessem assinar conosco, mesmo tendo participado, porque faz parte da estratégia de litigância, independente do Estado do Espírito Santo, gerar uma condenação do Estado brasileiro, na medida em que nem todos os Estados-membros e nem todos os poderes da União se mobilizam da mesma forma para tentar resolver essa situação que nós temos, humanitária, dentro do país. Nós, uma república federativa, não funciona aqui há muito tempo mais, apesar da ilusão de alguns, aquela ideia autoritária de que alguém vai chegar de cima para baixo, dar um tapa na mesa, um ato normativo qualquer e o mundo vai se transformar no dia seguinte. Esse mundo acabou, esse mundo não existe. Existia na ilusão, ou talvez em outros tempos, cuja concentração de poderes na mão do soberano fosse mais intensa do que hoje, menos democrática, com menos poder capilarizado em instituições fortes. Hoje não. Nosso desafio como sistema federativo é justamente, apesar dessa distribuição de poder, da força das instituições, da autonomia de muitas das instituições, nós conseguimos trabalhar de forma cooperativa para uma mesma finalidade, em torno de valores, em torno de princípios. E o que a Corte Interamericana não viu no Brasil ainda, independente dos esforços pontuais de um ou outro Estado, de um ou outro poder, é essa união federativa que mova todos de forma unívoca e consistente para transformar essa realidade que nós temos triste nos nossos sistemas prisional e socioeducativo. Foi uma experiência fantástica, fantástica, poder participar, tanto como acadêmico, quanto como gestor público, sobretudo porque eu percebo em muitos daqueles procedimentos, dessa lógica pragmática, de uma preocupação com o resultado, de um olhar voltado para o futuro, dessa intenção e todo o esforço para que as partes se entendam e promovam um entendimento sólido, uma união que transforme a realidade, um modelo futuro, ali na prática, no presente, mas aquilo que nós buscamos para o nosso direito interno brasileiro. Menos formalismo, menos
processos extintos, porque na hora de pagar custas faltavam 3 centavos, prejudicando o direito de muita gente, ou mesmo a construção de um paradigma que pudesse orientar outras pessoas nas suas demandas, nos seus julgamentos. Tá? Menos formalismo e mais atenção com o resultado, preocupação com o resultado e uma preocupação real com a construção de valores. E o que eu vejo no meio desse desafio, além de todo o problema que você encontra da transformação de uma cultura, desse choque de mentalidades que numa ponte interamericana, por juntar pessoas das Américas, acaba sendo fervilhante, porque as pessoas já chegam com culturas diferentes constituídas e interagindo ali, não é? Sendo obrigadas a interagir e a chegar a um entendimento comum. Não é? Apesar disso, nós temos outro desafio, que é como organizar o nosso sistema de poderes. O problema que foi resolvido, por exemplo, na Common Law, no sistema romano-germânico, quando dissemos que o júri é confiável. Como equilibrar o poder que você acaba colocando nas mãos de instituições, como o Poder Judiciário, o Ministério Público, o Poder Executivo, de uma forma geral. Como conciliar esse poder, o exercício que você dá dentro do nosso sistema jurídico, político, constitucional, ao mesmo tempo a garantia de que esses poderes serão exercidos em atenção a esses valores que constam dos tratados internacionais de proteção aos direitos humanos que o Brasil ratifica e que constam também da nossa Constituição da República. É isso. Muito obrigado. Mesmo à distância, a gente agradece ao professor Júlio e é sempre bom ouvi-lo. É uma pena que ele não esteja aqui para a gente poder debater com ele. E acho que foi muito didático, acho que o procedimento... Só para esclarecer, o professor Júlio, como secretário de Direitos Humanos, aqui no governo do Espírito Santo, o sistema socioeducativo passou para dentro da estrutura da Secretaria de Direitos Humanos. Então, a Secretaria de Justiça cuida do sistema carcerário de maiores, né? E o sistema socioeducativo de menores, né, crianças e adolescentes, passa, então, para o controle da Secretaria de Direitos Humanos, e ele, então, vai representar o Estado do Espírito Santo em resposta a auxiliar na defesa do governo brasileiro no super caso. Eu acho que não sei se todo mundo está acompanhando. Isso que ele conta é a audiência que teve no ano passado do super caso, que juntaram Pedrinhas, o sistema socioeducativo do Espírito Santo e outros casos também de violação de direitos humanos em qualquer situação de restrição de liberdade. E ele pôde acompanhar. Esse é diferente, esse não é o mesmo caso, reparem, isso é só uma audiência da mesma que foi chamada agora para discutir também o caso da Marielle Franco, né? Então é só uma exposição de fatos. O caso que eu estava relatando anteriormente, do sistema socioeducativo, que já se repete, né, e é reiterado há 8 anos sem cumprimento pelo Estado, é um outro caso, mas só em sede também de tutela antecipada, tá? Não tem decisão de mérito, aliás, não tem nem pedido de mérito da Justiça Global e da Conex. E um outro ponto importante que eu estou vendo um aluno nosso do mestrado aqui da Defensoria Pública, muito interessante, que eu queria até conversar com os nossos palestrantes hoje, é que a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo entrou como amicus curiae das vítimas nesse caso, e não do lado do Estado do Espírito Santo. Então ela está atuando no sistema interamericano do lado das vítimas. E assim, ao contrário do que o professor Júlio falou, as vítimas não se sentem conformadas nem confortadas com uma promessa futura do Estado de que não vai violar mais direitos humanos, e sim querem uma reparação, né? E por isso a ajuda da Defensoria Pública, que continua verificando na época, que continua verificando casos de tortura no sistema socioeducativo aqui do Espírito Santo. Eu vou passar então a palavra para o nosso Douglas Fischer. Eu acho que é talvez, não sei, talvez o mais esperado pela experiência dele, pelo tema que ele vai trazer para a gente. E a gente andou conversando aqui antes, né, Douglas, também, sobre essa questão da esperança das vítimas em relação às decisões
da Corte Interamericana. E para quem não conhece o Douglas, eu vou ler o seu vasto currículo, eu vou pedir licença para ler tudo, porque eu acho muito importante. Deixa eu ler, porque é importante para a gente ter conhecimento, saber quem é a pessoa que está aqui. A gente fica até por agradecer mesmo que você ter vindo. O Douglas, ele é mestre em instituições de direito do Estado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Ele é membro do Ministério Público Federal desde 96. Exerceu as atribuições de coordenador criminal de procurador-chefe da Procuradoria da República do Rio Grande do Sul nos anos 2002 e 2003. Atualmente exerce suas funções como procurador regional da República na 4ª Região. A partir de 6/3/17 até 16/8/17, atuou como designado com prejuízo parcial de suas atribuições na PRR4 como procurador auxiliar na Secretaria de Cooperação Internacional da Procuradoria-Geral da República. De 18/9/2013 a 31/1/2017, esteve designado com prejuízo parcial de suas atribuições perante a PRR4 como procurador assessor no gabinete do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot Monteiro de Barros, coordenador jurídico do Grupo de Trabalho Lava Jato junto ao gabinete do PGR até 20/1/2017, foi integrante da 2ª Câmara de Coordenação de Revisão do Ministério Público Federal até 4/5/2012, e ele é coordenador de ensino do MPF na Escola Superior do Ministério Público da União de julho de 2010 até janeiro de 2014, atuou como subprocurador-geral da República convocado entre 12/3/2007 a 9/4/2007. Ele é coordenador por 5 edições do curso de ingresso e vitaliciamento dos procuradores da República, professor da Escola Superior do Ministério Público da União, professor da pós-graduação da Escola Superior da Magistratura, professor da pós-graduação da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul, e em 14 de agosto de 2012 foi designado para auxiliar o então senador Pedro Tax, relator do projeto de lei 236 de 2012, que trata da reforma do Código Penal brasileiro. E foi integrante das bancas do 28º e 29º concurso de procurador da República para a matéria de processo penal. Então não é uma pouca coisa esse currículo, eu fico lisonjeada e em nome do nosso mestrado a gente desde já agradece a sua participação e a sua vida. Obrigada. Muito obrigado, muito bom dia a todos. Faço a minha saudação a Gabriela, utilizar o vários doutores, ao meu amigo Pedro Ivo, ao meu amigo Marcelo de Polastri, a Suzana, que conheci agora, e aí sim faço a referência, em especial saludo a doutora Maria Cecília Pérez e todos colegas da Argentina que estão cá. Uma especial observação ao meu amigo Hermes Janete Júnior, honrado pelo convite. E quando tu disseste, tens convite, eu disse, já estou aí, porque o convite do Zanete não é convite, é ordem. O soldado cumpre a ordem de general sempre. Então, essa é a honra minha de poder estar aqui e falar sobre um tema que eu tentarei, dentro desse meu tempo, condensar. Eu tinha preparado 108 slides, e aí tive que cortar agora um pouco os slides para poder falar para vocês dentro do meu tempo. O que são as obrigações processuais penais positivas? Antes de falar delas, e vou dizer que eu vou falar de acordo com os precedentes da Corte Interamericana dos Direitos Humanos e também do Tribunal Europeu, muito pelo espectro que é pouco falado, mas que foi citado aqui pela professora Carmela, no interesse da vítima. Brunella, desculpa. Brunella, desculpa. Que foi dito pela professora Brunella da proteção das vítimas. Isso é extremamente importante e pouco levado em consideração nos nossos precedentes. Até eu escutei uma referência do professor Júlio, e eu vou falar sobre isso, porque aqui no Brasil normalmente se diz que os garantistas são do bem e os não garantistas são do mal. Quem de vocês aqui não é garantista e o que é ser garantista? Esse é o grande problema. Para mim, ser garantista é exatamente a partir desse primeiro slide que eu coloco aqui, é compreender a nossa Constituição a partir de todos os valores que ela nos traz. Todos os valores. E vejam, garantismo tem uma razão de ser originária para a proteção de direitos fundamentais de primeira geração. Isso não há dúvida.
isso está sacramentado. Só que o garantismo, ele não é só isso. E aqui no Brasil se consagrou, em boa parte da América Latina se consagrou, a ideia de que garantismo é algo que está só para a proteção dos direitos fundamentais de primeira geração. E, desculpe, não é. Não é. Absolutamente não é. Isso é uma visão equivocada do garantismo. Basta ler as obras do professor Luiz de Ferraioli. Nós temos aqui alguém que fez doutorado com o professor Luiz de Ferraioli, para ver que, embora ele tenha as suas concepções, nós temos que entender as razões do que ele entende na Itália, sobre o seu pensamento. Eu gosto muito do professor Luiz de Ferraioli, mas o seu pensamento não é tanto quanto se imagina na Itália como é aqui no Brasil. Eu gosto muito do que ele fala. Só que aqui no Brasil se distorceu muito do que ele fala. E aquilo que eu denominei de que nós temos um garantismo monocular, para a proteção apenas dos direitos fundamentais, na espécie material, dos direitos fundamentais de primeira geração. E vou mostrar, na minha modesta concepção, que nós precisamos ter um garantismo integral, com proteção de todos os direitos e valores protegidos constitucionalmente, e precisamos ter as obrigações processuais penais positivas, que elas são a efetivação no âmbito do processo penal, como obrigações impostas, como deveres assumidos pelo Brasil, de termos um procedimento processual penal, uma investigação célere, com proteção de direitos fundamentais, sim, isso eu não vou falar mais agora, sempre deverá ter proteção de direitos fundamentais do investigado e do processado, isso é indubitável, só que o que está em jogo não é apenas isso. E as obrigações processuais penais positivas, elas impõem ao Estado, e o Brasil é signatário dessas convenções, como dito pelo professor Júlio, de responder e fazer valer os direitos fundamentais das vítimas. O processo penal existe para a proteção não apenas dos interesses do processado. É uma dualidade. E é isso que eu quero tentar demonstrar aqui para vocês. Porque nós temos previstos no âmbito constitucional não apenas direitos fundamentais de primeira geração, segunda geração, mas deveres fundamentais. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui, sobretudo para aqueles que são estudantes de direitos fundamentais. Vocês já viram escrito na Constituição um dever fundamental, expressamente, isto é um dever fundamental? Aonde tem? Alguém lembra? Viram? Ninguém lembra. Mas se todos pararem para pensar, se darão conta que foram, por muitos e muitos anos, induzidos a pensar que o artigo 5º da Constituição trata só de direitos fundamentais. E se nós formos ver, o artigo 5º, inciso 1º, trata dos direitos e deveres individuais e coletivos fundamentais. Nós somos acostumados a trabalhar apenas direitos e os deveres fundamentais. Os deveres fundamentais de ter um processo penal justo, sim, mas um processo penal eficiente. Um processo penal onde nós não podemos ter um retardamento processual. Aliás, já adianto, há uma decisão da Corte Interamericana, no caso da Guatemala, em que a Corte Interamericana reconheceu, prestem atenção, reconheceu a violação das obrigações processuais penais positivas, porque ocasionou a prescrição do caso, porque lá, malgrado previstas 4 instâncias recursais, a Corte Interamericana disse que bastava ter o duplo grau de jurisdição. Talvez isso possa ser bem interessante em termos do que se discute hoje no Brasil. Mas ninguém fala aqui no Brasil que a Corte Interamericana condenou a Guatemala por permitir a prescrição por recursos infindáveis até a 4ª instância. Eu não estou defendendo aqui a desproteção de direitos fundamentais. Eu estou dizendo que a Corte Interamericana, que ela é invocada para a proteção dos interesses do réu, também condena nesses casos onde não há efetividade do processo penal. E efetividade do processo penal diz com termos um processo sério que ande, e eu vou mostrar os precedentes para vocês da Corte Interamericana. O professor Adolfo Gelsi Vidart, que está aqui, ele tem uma obra que para mim é uma das melhores que eu li nesse tema, que se chama Dos Direitos, dos Deveres e das Garantias do Homem Comum, está em espanhol, mas o que ele coloca aqui está sobretudo na parte final, em espanhol, mas é perfeitamente inteligível. Os direitos humanos em cada homem requerem, para sua efetiva existência, igual fundamento ou base de deveres de igual hierarquia e significação. Ou seja, os deveres fundamentais têm igual hierarquia e significação do que dos direitos fundamentais previstos na Constituição. Traduzindo, a violação do dever fundamental tem, sob a ótica jurídica, o mesmo efeito da violação de um direito fundamental. Nós temos que começar a parar para pensar nisso. Ninguém quer desproteger direitos fundamentais, mas nós não podemos ter a proteção apenas de um
ou de outro direito fundamental. Eu digo claramente nesses slides, eu vou deixar disponível esses slides, professor Janete, ninguém se preocupa, eu vou ter que pular os slides pelo meu tempo, mas eu vou deixar disponível para todos aqui, vamos transformar em PDF e aí distribuir para todo mundo. Então, nós temos que ter um dever de punir, e punir com eficiência. O professor Perfecto Andrés Ibáñez diz que o garantismo que se fala é um garantismo dinâmico, que transcende o marco do processo penal e também da mera garantia individual, de caráter reativo para ampliar seu asseguramento de outros direitos e os correspondentes espaços hábeis para o seu exercício. Isso está dentro de uma teoria do garantismo. Agora, o próprio Luiz de Ferraioli sempre reconheceu que o paradigma garantista pode expandir-se também para a tutela dos direitos sociais e coletivos, dentro dos quais se enquadram os interesses da coletividade, da sociedade, inclusive da vítima. Está aqui na obra Uma Discussão sobre Direito e Democracia, 2016, página 113. Mas isso não trazem para o Brasil. Não convém trazer para o Brasil, embora ele tenha uma visão, na minha ótica, às vezes equivocada em relação a algumas coisas, mas perfeitamente explicáveis por que ele desenvolveu a teoria do garantismo dele naquela época, na Itália, naquele momento. Mas o Brasil estagnou aí. E estagnou para estipular quem é garantista protege direitos fundamentais. Quem não é garantista não protege. Isso é um erro, é um equívoco. Eu tenho certeza absoluta que todos vocês aqui são garantistas, desde que partirem do pressuposto de que proteção de direitos fundamentais é também proteção de direitos fundamentais de todos os envolvidos. Eu não estou fazendo propaganda porque eu não tenho direitos autorais, mas eu prefiro essa obra, eu escrevi junto com o Dr. Frederico Valdez Pereira, As Obrigações Processuais Penais Positivas, segundo a Corte Europeia, e todos os nossos direitos autorais eles são doados em livros, ou seja, nós não ganhamos nada com isso. E o professor Frederico, os méritos principais são dele, ele fez uma pesquisa absurdamente importante, num doutorado que ele estava fazendo em Pavia, na Itália, para mostrar precedentes da Corte Interamericana e do Tribunal Europeu de Estrasburgo, que impõem deveres de adotar estas obrigações processuais penais positivas, de ter um processo penal eficiente. Um processo penal eficiente para condenar aqueles que violaram o bem jurídico tutelado e atingiram o interesse da vítima, quando não a sociedade. E olha o que diz, nós destacamos algumas passagens das Cortes Supranacionais. São obrigações das autoridades responsáveis pela persecução penal conduzirem procedimentos penais adequados, completos e eficazes. Eficácia, artigo 37 da Constituição Brasileira, que não é apenas um comando para a administração pública, é um comando geral de que nós temos que obedecer o princípio da eficácia, que permitam a busca efetiva do esclarecimento e a punição dos responsáveis pelo cometimento dos delitos. Não sou eu que estou dizendo isso. Isso é a Corte Interamericana de Direitos Humanos e o Tribunal Europeu. Eu passo para outra parte, tanto o TED quanto a Corte Interamericana atribuem aos ordenamentos jurídicos nacionais as obrigações processuais penais positivas e não apenas ao legislador, no sentido de criar leis materiais, mas aos juízes para aplicar a lei e conduzir um processo penal justo, não permitindo atos íritos dentro do processo que permitam a procrastinação sob o palio de uma suposta ampla defesa. Abuso de defesa não é ampla defesa. E falo aqui, sempre faço questão de citar, o primeiro habeas corpus que foi ajuizado no Supremo Tribunal Federal, pedindo o afastamento da súmula 691, não foi o caso Maluf, não, onde eles relativizaram. Foi um caso que eu ajuizei em favor de um réu. Portanto, eu não sou defensor, ao contrário do que alguns dizem, de um punitivismo no direito. Eu sou um defensor que nós tenhamos um direito processual penal justo, mas justo para todas as partes. Não apenas olhando para uma delas. Que não pode ter. E esse caso concreto, eu consegui a anulação do caso porque ele tinha sido processado injustamente com a violação do juízo natural e das garantias constitucionais que lhe eram garantidas. Nesses casos, é dever do Ministério Público. Aliás, na obra Garantismo Penal Integral, que é o que eu procuro desenvolver aqui no Brasil, a visão do garantismo, e mostrar a crítica que nós temos ao que se desenvolve no garantismo no Brasil, a primeira e a segunda edição não teve a participação, mas na terceira e na quarta, que é a atual, o professor Luiz de Ferraioli escreve conosco. E o nome do texto dele, que integra, é o Ministério Público como uma instituição de garantias. Vejam, aliás, ele gosta muito do Ministério Público, da estrutura do sistema do Ministério Público brasileiro. Então, o professor Luiz de Ferraioli defende que o Ministério Público atue também na proteção dos direitos fundamentais, que me parece óbvio, absolutamente óbvio.
Eu vou ter que passar alguns slides aqui, mas destaco esse aqui. As obrigações processuais penais positivas podem ser caracterizadas como um dever imposto aos Estados-partes de conduzir procedimento investigativo eficiente e processo penal apto a assegurar o acertamento dos fatos ilícitos e a punição dos eventuais autores. Uma observação: as obrigações processuais penais não são obrigações de resultado, são obrigações de meio. Ou seja, eu não preciso ter necessariamente a condenação, porque o processo penal justo não importa em condenação, ele vai importar também em absolução, quando tiver que ter absolução. E é isso que nós precisamos enxergar no processo. Nós temos que ver tudo o que ocorre no âmbito do processo e discutirmos. E eu vi algumas críticas do professor Júlio aqui. Eu não quero violar a impossibilidade de ele fazer uma contradita, jamais faria isso, mas eu preciso esclarecer algumas coisas. O caso do Collor foi muito diferente da realidade que nós temos agora no âmbito da Lava Jato. Muito diferente. Ele não foi absolvido. A denúncia foi rejeitada por uma interpretação que o Supremo dava à época, que hoje não vigora mais. Segundo o Supremo Tribunal Federal, o ato de ofício não, grifo, negrito, sublinho, boto em caixa alta, não integra o tipo penal do artigo 317. Ela é uma causa de aumento. Então eu não preciso provar ato de ofício para condenar alguém pelo crime de corrupção. Então essa é uma questão que o Supremo entendia lá, mas hoje não entende mais. É apenas uma observação que eu acho importante falar. E segundo, não há num processo penal justo responsabilidade penal objetiva. Ou seja, não é apenas porque um fato aconteceu e porque há fumaça, como ele disse, que nós vamos condenar. Jamais poderá haver uma condenação entre autor e fato só por isso. Eu preciso ter o liame subjetivo para provar que o fato aconteceu. Agora, que provas eu vou ter para isso? Bom, isso nós podemos discutir. Cabem provas indiretas? Cabem provas indiretas. Eu vou colocar para vocês um caso concreto de Lava Jato, para que vocês entendam. Nós estávamos falando há pouco sobre colaboração premiada, que é outro instituto muito mal falado no Brasil, a grande maioria por fazer uma detração por não concordar com o instituto. Muitos dizem que na Lava Jato se prendia para fazer colaboração. Mentira. Desculpa, é mentira. Sabe por quê? Porque 85,88% das colaborações premiadas da Lava Jato foram feitas com pessoas soltas. Foram 163 colaborações, 120 homologadas pela Suprema Corte Brasileira. E desses 85,88%, as pessoas estavam soltas. 14,18% estavam presas. 23 estavam presos. Quantos desses foram soltos? 7. Foram soltos porque foi prometida a liberdade para eles? Não. Porque o Instituto da Colaboração Premiada ensejou uma pena que restou incompatível com a prisão cautelar. Só. Mas o que eu queria dizer, um caso concreto de um colaborador que fez a colaboração, ele estava preso, obteve a liberdade mediante um habeas corpus, porque não havia mais necessidade da prisão, e 2 meses depois da liberdade dele, ele decidiu, vou fazer a colaboração. Estranho isso, né? 2 meses depois da liberdade, ele disse, vou fazer colaboração. E ele contou o seguinte fato: eu fiz doação eleitoral pela minha empresa para fulano de tal. Está registrado, está contabilizado, está aprovado pela Justiça Eleitoral Brasileira. Só que aquilo não é doação eleitoral, é o meio pelo qual nós encontramos para pagar a propina devida para ele. Como é que eu provaria isso se eu não tivesse a figura do colaborador que me entregou as planilhas, como é que ele efetuava o pagamento, que na verdade era propina? Zero de chance. Zero. Então nós temos que entender que no âmbito de uma criminalidade mais organizada, e eu já estou andando para não levar o cartão amarelo, doutor Zanetti, eu prometo que eu vou andar rapidamente aqui, no âmbito de uma criminalidade organizada, nós temos que condenar. Com prova, sim. Mas estas provas, nós temos que analisar o conteúdo dessas provas. Como é que elas provam as provas diretas e as provas indiretas. Nós podemos condenar alguém com base em indícios? Óbvio que sim. Artigo 239 do CPP. E atento que os indícios, a condenação pelos indícios, não é por presunção, é por indução, que é uma coisa muito diferente. Mas vamos seguir. Como é que eu posso fazer uma compatibilização, já que nós estamos num seminário que envolve também a discussão de direitos humanos, direitos fundamentais, processo penal e processo civil, porque nós temos no Brasil um novo Código de Processo Penal, ou um novo Código de Processo Civil.
E aí, ele traz influxos sobre o processo penal? Sim, muitos influxos sobre tudo isso que eu estou falando. Influxos para nós trabalharmos com o princípio da boa-fé objetiva, a duração do processo num prazo razoável. É claro que o processo penal ele tem características diferentes. O princípio da cooperação das partes. É óbvio que no processo penal, o réu, o advogado, não vai ter que cooperar com a acusação para a produção de prova. Mas ele tem que cooperar para não atrasar o processo. Não é dado pedir requerimentos indevidos para retardar o processo. Não é dado ajuizar 26 recursos sucessivos para impedir o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E nós temos esses três preceitos, e um deles diz que é assegurada a paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos, aos deveres e à aplicação de sanções processuais. É verdade, no processo civil tem uma diferença, mas no processo penal nós temos que ter paridade, sim. Mas é paridade de partes, de ambas as partes. E nulidades no processo penal brasileiro, atentem, artigo 563, não é nulidades para a defesa, é nulidades para as partes, está lá no final do artigo 563. O artigo 5º, esse talvez o mais importante para mim dentro da ótica de um processo penal justo, conduzido pelos atos de boa-fé objetiva. Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se como boa-fé. Eu já peguei casos em que ficavam sendo arroladas testemunhas com endereços inexistentes para retardar o processo penal e substituir testemunhas. Isso não é ampla defesa, isso é abuso de defesa. E nós temos a regra do 565, que diz que nenhuma das partes poderá arguir nulidade a dado causa ou para que tenha concorrido. Ou seja, eu não posso admitir um processo penal em que a defesa vê um problema, fica em silêncio e depois diz, tem uma nulidade aqui. Não, não tem nulidade não. A nulidade só vai ter se trouxer prejuízo efetivo para a defesa. Não é, aliás, o professor Júlio disse aqui, disse aqui, claramente, que nós temos que primar por uma questão de instrumentalidade, não pela forma. É isso que pensa a Corte Interamericana. E é isso que eu penso no âmbito do processo penal brasileiro. A boa-fé objetiva é condutora da retidão do comportamento das partes, inclusive no processo penal. Eu cito aqui, os grandes, Marinoni, Arenheit e Mitidier, nossos amigos, que dizem isso claramente no novo Código de Processo Civil comentado, que a boa-fé pode ser reconduzida à segurança jurídica. Vejam isso. Segurança jurídica das partes no processo penal, de um processo penal justo. E tudo isso é aplicável ao Código de Processo, ao Sistema Processual Penal, por força do artigo 3º do CPP, que admite que eu traga aquelas regras que não são conflitantes, mas que sejam orientadoras para o âmbito do processo civil. E aqui eu trago uma decisão do artigo 6º, do tempo da necessidade, e nós temos uma decisão em tempo razoável, uma decisão de mérito justa e efetiva, exatamente como diz a Corte Interamericana, uma decisão justa e efetiva, para citar um precedente de 1º de março de 2018, ou seja, há poucos dias atrás, do Superior Tribunal de Justiça, em que eles disseram: vige no sistema processual penal brasileiro o princípio da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais. Está aqui a jurisprudência brasileira reconhecendo que nós temos que ter um processo penal justo e objetivo. É claro que nós temos, eu preciso reconhecer isso, nessa pequena obra que eu escrevi junto com o Dr. Frederico, essa pesquisa que ele fez, nós colocamos um tópico claro, expresso, para reconhecer. É um absurdo o sistema carcerário brasileiro. É um absurdo. Ninguém tem dúvida disso. O Brasil tem a 3ª maior população carcerária do Brasil. É verdade também. Aproximadamente 40% das pessoas em prisões cautelares, mas interpretados de prisões cautelares sem o trânsito em julgado formal. Isso aqui é importante dizer. Porque tem a discussão agora se para fins de condenação definitiva tem que ter o exaurimento ou não das instâncias recursais. Portanto, os 40% são sem o trânsito julgado formal no último do último recurso. Isso é verdade. Só que o Brasil, isso é um dado interessante também. Vocês sabem qual é o país que mais encarcera per capita no mundo? Não é Brasil, não é Rússia, não é Estados Unidos, não é China. Ilhas Seychelles. Ilhas Seychelles. Porque lá saiu da linha cana. Desculpa a expressão. Eles têm uma concepção bem clara. Saiu da linha condenação e vai em cana. E funciona. Claro que eu não posso utilizar Ilhas Seychelles, Noruega, Finlândia, Nova Zelândia, Austrália, que eu conheço bastante o sistema deles, para comparar com o sistema brasileiro. Isso é uma utopia.
Mas nós não podemos esquecer, e eu vou encerrar antes dos 5 minutos, nós não podemos esquecer alguns dados. Nós prendemos muito, sim, mas prendemos mal pra caramba. Muito mal. Muito mal. Se nós pegarmos os aproximadamente 34% dos presos por crimes contra o patrimônio, condenados ou presos provisórios no Brasil, o que nos dá aí aproximadamente, um cálculo bem, a grosso modo, 200 mil pessoas. Se nós pegarmos essas 200 mil pessoas e estimarmos que elas praticam crimes de até 20 mil reais, o que é bem abaixo disso, é muito abaixo disso, mas se nós pegarmos 200 mil pessoas condenadas por crimes a 20 mil reais, nós teríamos 4 bilhões de reais que elas teriam 200 mil pessoas causadas de dano. Só um detalhe, o Supremo Tribunal Federal reconhece nos crimes contra o Estado que 20 mil reais se aplica o princípio da insignificância penal, mas não para esses outros crimes. Então nós já temos aí a demonstração de um direito penal seletivo que não está na lei, está na cabeça de quem julga. Mas nós punimos e punimos mal. Porque se nós formos ver aqueles que estão presos no âmbito dos mais de 600 mil presos brasileiros, nós veremos que apenas 0,023%, eu não disse 23% nem 0,1%, eu disse 0,023%, ou seja, 1.696 pessoas, estão condenadas por crimes contra a administração pública, que são os crimes mais graves sob a ótica patrimonial. Isto prova o que nós prendemos mal. E nós temos que inverter a questão, como diz o Luigi Ferraioli, ele tem toda a razão. E ele cita, eu excluí esse slide daqui, mas ele diz com todas as letras que nós temos que nos preocuparmos menos com o cárcere para os crimes das ruas, os crimes patrimoniais, e mais para os crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e fraudes financeiras. Ele diz isso expressamente, mas os garantistas brasileiros não falam isso, porque não convém. E é importante dizer isso para vocês, ele fala isso. Então, quando nós temos a informação, nós temos que ir na origem. E nós temos que ver que ninguém está aqui querendo desproteger direitos fundamentais. Eu faço aqui a conclusão para dizer, nós temos que ter um garantismo penal integralmente visto, com proteção de direitos fundamentais de primeira, segunda e terceira geração. Isso não há dúvida. E isso implica também, sob a ótica processual, segundo as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos e o Tribunal de Estrasburgo, as obrigações processuais penais positivas de agir positivamente. Aliás, não sei se vocês pararam para pensar, mas o Superior Tribunal de Justiça, quando fixou os critérios para o incidente de deslocamento de competência, o IDC, a federalização dos crimes da Justiça Estadual para a Federal, colocou um dos requisitos, qual seja, que o Estado, por motivos operacionais, não terá condições de fazer a investigação completa e sofrer uma sanção internacional, que é exatamente essa sanção internacional que o Brasil sofre, em vários casos já sofreu, por desrespeitar o quê? Os direitos fundamentais da vítima. E a Corte Interamericana se preocupa, porque ela quer um processo penal que envolva não apenas direitos do investigado, mas direitos da vítima. As regras do artigo 4º, 5º e 6º do CPP, estou encerrando, eles trazem fluxo para o processo penal. Nós temos que ter um processo penal, sim, mais justo, mais célere, e visto que recursos procrastinatórios, eu vou dar apenas um dado para você, para encerrar mesmo, porque eu gostaria de falar para vocês sobre essa discussão que está nas ADCs 43 e 44 do Supremo, sobre a necessidade de ter todos os recursos exauridos para que se possa ter uma jurisdição efetivada e alguém ser condenado. Alguns querem o exaurimento das 4 instâncias. Eu vou dar 2 informações para vocês. A primeira, não existe a possibilidade, zero de chance, zero, de alguém condenado injustamente por um tribunal não conseguir demonstrar a plausibilidade ou o absurdo da decisão mediante um habeas corpus e suspender a execução da pena no caso concreto. Zero de chance. Eu desafio alguém a me mostrar um caso. Zero. O Superior Tribunal de Justiça, isso não é dado meu, é do Superior Tribunal de Justiça, isso não é utilitarista, isso é informação, que é complementar. Nos casos de habeas corpus e recurso especial no Superior Tribunal de Justiça, em matéria penal, ele nega provimento a 99,38% dos casos. Ele acolhe 0,62%. E não é para absolver. É sobretudo para dar liberdade de prisão cautelar e para progressão de regime e, em alguns casos, por prescrição. E desde 2007, quando foi criado
o Instituto da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal não admitiu nenhum recurso extraordinário em matéria penal. Ou seja, na minha ótica, defender o exaurimento de todos os recursos com essa circunstância implica sim violar as obrigações processuais penais positivas, porque nós só teremos aí a possibilidade, e normalmente o que acontece, da prescrição ensejando condenações do Brasil pela não observância de um processo penal justo e eficiente. Mas eu digo, aquele que tiver o direito fundamental violado sempre vai ter o direito de proteger mediante um habeas corpus, que inclusive eu já ajuizei para mostrar a vocês que eu não quero um processo penal injusto. Meus caros, era rapidamente isso, eu passei 3 minutos do meu prazo aqui. Professora Brunel, eu agradeço a oportunidade, desculpe sobretudo aos colegas argentinos, porque falar muito rápido às vezes pode traduzir uma dificuldade para entender, e eu sei bem isso porque eu tento, às vezes, no espanhol, compreender também e as características de cada linguagem, seja do argentino, do uruguaio, do peruano, do paraguaio, cada um tem a sua característica e às vezes a gente fica meio perdido, eu entendo perfeitamente isso. Então eu agradeço a oportunidade, está aqui meu e-mail, se alguém quiser ter contato, informação, dados, pode utilizar, eu respondo. Para mim é uma grande oportunidade estar aqui, junto com quem com certeza agora poderá trazer informações mais úteis para vocês, mas eu queria apresentar essas informações iniciais. Eu vou salvar isso em PDF e eu peço que seja distribuído a todos vocês, aqueles que tiverem interesse nas informações. Talvez eu faça até o seguinte, eu vou salvar o original, que são muitos mais slides, onde tem muito mais informação para vocês, e eu deixo disponível para vocês. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, acho que todo mundo talvez gostaria de ficar me ouvindo mais aqui, eu estava aqui aprendendo muito, fazendo muitas anotações, até me fez refletir muito sobre a questão da boa-fé. Eu na verdade comecei a pesquisar minha carreira acadêmica, comecei a escrever sobre a boa-fé no processo civil, e agora o Hermes que sempre fala comigo, né, que eu deveria retomar, tenho conversado muito com o Mitidier sobre isso, sobre a cooperação. E, na verdade, agora isso me pegou até de surpresa, de imaginar... eu não teria nem como negar que a boa-fé tem que ser aplicada em todos os processos. Né? Não faz sentido mesmo. Gostei, acho que a gente tem que conversar mais sobre isso mesmo. Né? Qual o limite? Acho que é uma pergunta boa. Qual o limite do direito de defesa? Né? E aí eu fico pensando na possibilidade do réu até de mentir para não se autoacusar, né? Se isso também violaria a boa-fé ou se a boa-fé estaria sobreposta a esse direito. Só dar uma informação, na obra Garantia Penal Integral, há um texto excelente do professor Vladimir Arias, e digo, essa obra também não tem direitos autorais, é tudo distribuído, tá? A gente não ganha nada. Onde ele mostra que se criou um mito no Brasil sobre o direito de mentir. Não há um direito de mentir, há um direito de ficar em silêncio. Mentir é outra coisa. Mentir é outra coisa. Porque violaria completamente a boa-fé, né? A boa-fé. Não, e o respeito ao judiciário também, acho que vai mais além, né? Também. Bom, mas muitas questões. Muito obrigado mesmo. Acho que a gente vai ter tempo aqui no final para debater, não vou monopolizar aqui o nosso amigo. O bom de ser presidente é isso, né? Da vez que eu posso falar. Eu queria então agora convidar a professora Maria Cecília para fazer a fala dela. Eu acho que não vai precisar sentar, né? Não vai precisar sentar aí para falar. A professora Maria Cecília, ela é advogada, Maria Cecília Pérez, da Argentina, advogada, especialista em Direito Processual. Ela é professora da Faculdade de Direito e Ciências Sociais da Universidade Nacional de Córdoba, é professora da Universidade do Século XXI e vice-presidente da Comissão de Jovens Processualistas. Professora, seja muito bem-vinda e desde já obrigada pela sua presença. Buenos días, ¿cómo están? En primer lugar quiero agradecer muchísimo a la gente que ha organizado este bello congreso. La verdad que nos han recibido como en casa desde el primer día que llegamos. Ha sido un honor compartir con todos estos colegas que tenemos aquí esta actividad. Una aclaración previa antes de empezar a hablar de mi tema.
el tema que yo elegí es Sistema Interamericano de Derechos Humanos y Encarcelamiento Cautelar. ¿Qué aclaración quería hacer? Nosotros en Argentina tenemos dos órbitas de gobierno, la órbita de gobierno nacional y de la provincia. Como consecuencia de ello tenemos dos administraciones de justicia, la Administración de Justicia Nacional y de la provincia. Y como consecuencia también de ello, las provincias pueden dictar sus propios códigos de procedimiento. A su vez, la nación tiene su propio código de procedimiento nacional para, digamos, la justicia federal. Yo voy a hacer referencia puntualmente al código de procedimiento de mi provincia, que es la provincia de Córdoba. Van a ver que siempre voy a hacer referencia a eso y a algunas referencias al código de procedimiento penal de la nación. Bueno, el tema que elegí, Sistema Interamericano de Derechos Humanos y Encarcelamiento Cautelar, justamente lo elegí porque presenté mi tesis de maestría relacionada a la prueba del peligro procesal en la prisión preventiva. Por eso la escogí. Ustedes ya saben que uno de los postulados principales del sistema penal, tanto en Argentina como también en Brasil, es que nadie puede ser considerado culpable sin un juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Y que en el marco de ese proceso se dicte una sentencia judicial que lo declare, que se encuentre firme y que lo declare en el estado de culpabilidad en su caso. Entonces, durante todo el proceso penal, inclusive antes y durante la tramitación del proceso penal, mientras no exista en principio una sentencia judicial firme, la persona se presume inocente, ¿no? Este estado de inocencia no está plasmado expresamente en la Constitución Nacional en la Argentina. Sin embargo, la doctrina constitucional mayoritaria, inclusive nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, considera que esta garantía de la presunción de inocencia está implícita en el texto constitucional. ¿Y por qué esto? Porque los pactos internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional en Argentina a través del artículo 75 y inciso 22 plasman expresamente esta garantía. Entonces, la presunción de inocencia se convierte en una verdadera garantía con carácter constitucional. Así, yo había citado el Pacto de San José de Costa Rica, quien genéricamente en el artículo 8, apartado 2, prevé esta presunción de inocencia, ¿no? También, asimismo, lo hace la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 11.1, también la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en el artículo 26, y también lo hace el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 14. De esta presunción, de esta garantía, la presunción de inocencia, se derivaron tradicionalmente dos reglas fundamentales, que todos ustedes seguramente ya lo saben, que han estudiado procesal penal. Una regla de juicio y una regla de trato del imputado como inocente. Y esta última regla es la que vamos a hacer referencia, que tiene relación con el encarcelamiento cautelar. La presunción de inocencia como regla de juicio supone que la responsabilidad probatoria está en cabeza del Estado, quien debe acreditar que el hecho existió y que el imputado participó en ese hecho delictivo y ya vamos a ver también el peligro procesal. Y en caso de eso, para la prisión preventiva, ¿no? Y para dictar una sentencia de condena, debe probar con certeza la existencia del hecho y la participación punible del imputado en ese hecho, ¿no? En caso de duda, digamos, debe absolver o sobreseer dependiendo del caso. La presunción de inocencia como regla de trato, que es lo que está vinculado con la presunción de inocencia, significa que el imputado debe ser tratado como inocente, digamos, tratado como inocente. Entonces, esto pareciera ser un obstáculo frente a una pretensión de un encarcelamiento preventivo, ¿no? Cautela. No estoy pasando al fin. Bueno, entonces yo ahí hice un pequeño interrogante. ¿Cómo justificar el encarcelamiento cautelar de aquel que debe ser tratado como inocente si no ha sido condenado? ¿Cómo lo justifico? Esta aparente incompatibilidad ya ha sido zanjado por la Declaración de Derechos del Hombre, ¿no? De 1789, ¿no?
Y en el artículo 9 preveía de modo genérico la situación de libertad del imputado durante el proceso. Siempre prevé como regla la situación de libertad del imputado durante el proceso. Pero establece una excepción. Dice el artículo 9, salvo que fuera indispensable detenerlo. En este sentido se entendía que la medida cautelar, digamos que la prisión preventiva, que es, aunque materialmente muchas veces idéntica a la condena, no queda abarcada por la presunción de inocencia si no tiene una finalidad punitiva, tiene una finalidad estrictamente cautelar. De este modo, ya los liberales del siglo XVIII y XIX establecieron los cimientos justificativos de lo que se va a conocer como la concepción cautelar de la prisión preventiva, donde el peligro de fuga, el peligro de entorpecimiento de la investigación, y para algunos ordenamientos procesales el peligro de la continuación de la actividad delictiva, como es en el caso de Brasil, en Argentina no, son las únicas razones o justificaciones suficientes para el dictado de una medida de coerción, o sea, del encarcelamiento de una prisión preventiva. Ahora bien, los fines del proceso penal, que el descubrimiento de la verdad y la actuación de la ley, también integran la axiología reconocida por estas reglas fundamentales, ¿no? Y estas reglas fundamentales que yo hice referencia antes prevén puntualmente el encarcelamiento cautelar, bajo estrictas condiciones. A ello cité algunas en particular. Bueno, cité primero el artículo 269 del Código de Procedimiento Penal de Córdoba. En Córdoba se habla, refiere este artículo, la excepcionalidad de las medidas de coerción. O sea, la regla es que el imputado debe permanecer en libertad durante el proceso. El artículo 42 de nuestra Constitución de la provincia de Córdoba también prevé la regla de la libertad del imputado durante el proceso. Igual lo hace la Constitución de la Nación Argentina, ¿no? El artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos prevé esto, la excepcionalidad de la medida de coerción, o sea, la regla de la libertad. Igual lo hace el artículo 25, la Declaración Americana de Derechos del Hombre, el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 9, 10 y 11 del Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos. Entonces, de todas estas normas se advierte que hay una relación regla-excepción en este binomio libertad del imputado y encarcelamiento cautelar. Siguiendo el lineamiento de los tratados, entonces podemos decir que la regla es la libertad del imputado durante el proceso. Y así lo prevé nuestra Constitución Nacional y los pactos internacionales de derechos humanos. A ellos cité los artículos, yo después les hago llegar el PowerPoint. La privación, entonces, de libertad es excepcional, y al ser excepcional, el jugador, digamos, en nuestro caso, en Argentina, en la mayoría de los ordenamientos procesales, la prisión preventiva la dicta el fiscal de instrucción, no es que la solicita el juez, digamos. La dicta solamente el fiscal de instrucción. Entonces, debe el fiscal de instrucción ponderar que otras medidas coercitivas menos gravosas, ¿no? Por ejemplo, que podría ser el comparendo periódico, que no es coercitivo, digamos, el comparendo periódico del imputado al juzgado una vez al mes, ¿no? O inclusive una caución personal, real, habría que ver el caso. El artículo 9.1.3 del Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos, el 42 de nuestra Constitución Provincial y el 268 del Código Procesal Penal de mi provincia de Córdoba, hablan justamente de esto de la excepcionalidad y de la indispensabilidad de la medida de coerción para alcanzar, digamos, el objetivo del proceso penal, que es el descubrimiento de la verdad y la actuación de la ley. O sea, tiene que ser proporcional e indispensable. Ahí cité yo un fallo que ya es de varios años, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el fallo Chaparro Álvarez, del año 2007, que establecía justamente la excepcionalidad de las medidas de coerción. O sea, la regla, como decíamos recién, es la libertad del imputado durante el proceso. Y también Chaparro Álvarez hablaba de la provisoriedad de la medida de coerción.
¿Qué quiere decir esto? Que, como dijimos recién, el fundamento de la medida de coerción es la existencia de alguno de los peligros de peligro procesal pro objeto. Si desaparece alguna de estos peligros, la medida de coerción debe cesar inmediatamente, ¿no? También la Comisión Interamericana puntualmente se ha referido en un informe 35 del año 2007 sobre la proporcionalidad de la medida de coerción. Proporcionalidad medido al peligro que se trata de evitar. O sea, no la tiene que igualar en cantidad y calidad a la posible condena que reciba el imputado en ese proceso. Entonces, teniendo estos lineamientos, estos estándares convencionales, el sistema procesal de mi provincia, que es de Córdoba, y el de Brasil, ¿se adecúan a estos estándares convencionales? Primero voy a hacer referencia al sistema procesal de Córdoba. En Córdoba teníamos una antigua regulación, artículo 281 de la ley 8123, que es idéntica a la que rige en el orden federal en la nación argentina, ¿no? Para los procedimientos federales. El artículo 281 preveía, porque actualmente no está vigente este artículo, dos hipótesis de procedencia del encarcelamiento cautelar. La primera, cuando se avisorara una pena privativa de libertad mayor a 3 años de prisión, o sea, todos los delitos cuya pena combinada en abstracto sea mayor a 3 años de prisión y por lo tanto no sea procedente la condena de ejecución condicional, en esos casos se presumía que el imputado se iba a dar a la fuga o entorpecer la investigación. Entonces se generaba con este inciso primero una categoría de delitos no excarcelables, digamos. Siempre que la pena combinada en abstracto para este delito sea mayor a 3 años, prisión preventiva. Esa era la regla. Había una presunción iuris tantum de peligro procesal, si bien admitía prueba en contrario, no era tan real esto, era una presunción iuris de iure, porque para desvirtuar esta presunción, digamos, era casi imposible, ¿no? Cuando no procedía, cuando no estábamos dentro de los delitos cuya pena combinada en abstracto era mayor a 3 años de prisión, recién entraba a funcionar el inciso segundo del Código de Procedimiento Penal de Córdoba del 281, que en los casos cuya pena sea menor a 3 años de prisión, sí se debía acreditar el peligro procesal concreto. Estos peligros de fuga, de entorpecimiento de la investigación que hicimos referencia recién. A ver, relacionando esto con mi primera parte de la exposición. No basta con un pronóstico de pena desfavorable para dictar una prisión preventiva. Siempre, conforme lo establecen los tratados internacionales de derechos humanos, el peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación son las únicas probadas en circunstancias objetivas incorporadas, en prueba objetiva incorporada a la causa, son los únicos fundamentos para el dictado de una medida de coerción. En la ciudad de Córdoba, donde yo vivo, la Cámara de Acusación, quien realiza las resoluciones dictadas por los jueces de control, ya desde el año 2006 decía que esta regulación de Córdoba no se adecuaba a los estándares convencionales. La Cámara Nacional de Casación Penal, en el Foro Nacional, en los autos Díaz Besone, en el año 2008, también dijo de que para el dictado, que siempre se requiere para el dictado de una medida de coerción, la prueba de la existencia de peligro procesal concreto. Esto fue para el orden nacional. Lo mismo hizo la Convención Interamericana de Derechos Humanos en los casos Vallarri versus Argentina en el año 2008. Ya cuestionaba la la Corte Interamericana estas circunstancias, que muchos de los códigos de procedimientos de Argentina establecían categorías de delitos digamos, que siempre iban a estar alcanzados por una medida de coerción, por la prisión preventiva, sin necesidad de acreditar el peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Pereira Basso contra Uruguay, en un informe del año 2009, puntualmente refirió que las condiciones personales del supuesto autor, ¿no?, y la
pena y la gravedad del delito no bastan para justificar el encarcelamiento cautelar. Si bien, y ustedes seguramente en Brasil es idéntico, digamos, la gravedad del delito y las condiciones personales me van a servir como un indicio más a la hora de acreditar el peligro procesal, siempre deben ir acompañados por indicios concretos de peligro procesal. Hasta ese momento vemos que tanto en el ámbito local, nacional como internacional había pronunciamientos que decían que la regulación de Córdoba ya no se adecuaba a los estándares convencionales. Lo único que faltaba hasta ese momento un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y llegó recién en el año 2014 con el fallo Loyo Freire Javier Eduardo, que era justamente un imputado que era de Córdoba, un señor que le habían dictado una medida de coerción en Córdoba, en mi provincia. Este fallo Loyo Freire Javier del año 2014 de la Corte Suprema no solamente produjo un cambio jurisprudencial a nivel local de la provincia, sino que que produjo una reforma legislativa, llevó digamos, a la reforma legislativa de este artículo 281 del Código de Procedimiento de Córdoba. Entonces, actualmente el artículo 281 que les referí hace un rato fue derogado y fue reemplazado por un nuevo artículo 281 que siempre exige, al igual que el Código de Procedimiento acá penal de Brasil, exige que se acrediten circunstancias de peligro procesal concreto. Entonces, la actual redacción del Código de Procedimiento Penal de Córdoba sí se adecua a los estándares convencionales. Antes no. A partir del año 2015, cuando hizo la reforma, recién ahí se adecuó a los estándares convencionales. En cuanto al sistema procesal brasilero, más que hablar del sistema procesal brasilero, les voy a transmitir mis inquietudes para que después ustedes me puedan responder a mí, ¿no? ¿Qué advierto del sistema procesal brasilero? Advierto que es igual al de Argentina, ¿no? Se tiene que probar la existencia del hecho y la participación del imputado en ese proceso en grado de probabilidad, más hay la existencia de peligro procesal concreto. ¿En qué varía con el sistema procesal de mi provincia? Es que Brasil exige, asimismo, que se trate de ciertas categorías de delitos, previstos en el artículo 313 del Código de Procedimiento Brasil. ¿Qué advierto yo? Que hay una inconsistencia en la regulación. Si bien se adecúa a los estándares convencionales que referí su dato, advierto que hay una inconsistencia, ya que si bien la prisión preventiva en Brasil es estrictamente cautelar, al igual que en mi provincia y en Córdoba, se crea, digamos, con esta enumeración del artículo 312 del Código Procesal Penal de Brasil, como una categoría de delitos que nunca van a ser alcanzados. O sea, en realidad, sí, se crea una categoría de delitos que nunca van a estar alcanzados con una medida de coerción. O sea, todos los que no estén enumerados en el 313 del Código de Procedimiento Penal de Brasil, no podrían estar alcanzados. Eso es, a mi humilde entender, que habría un incongruencia. Esto se los transmito como una inquietud para que después podamos debatir posteriormente. Muchas gracias por la atención. Hasta luego. Agradecer a professora Maria Cecília, porque o tema realmente a gente estava conversando é de uma inquietação, acho, de todos nós, né? Principalmente acho que os defensores de direitos humanos, para entender qual é o caso qual o limite da excepcionalidade das medidas cautelares, né? E qual o entendimento da Corte. Eu acho que os nossos próximos painelistas vão poder falar também sobre o tema e nos ajudar com a questão aqui do CPP, né? Da interpretação da nossa própria lei. Eu vou passar então a palavra para o professor Marcelo Polar. Também eu faço questão de ler o currículo, você é um professor aqui da casa e com vasta experiência. O professor Marcelo, ele possui graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, mestrado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutorado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais.
Atualmente é professor doutor da UFES, na graduação e na pós-graduação, procurador de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro, sendo que nessa instituição, durante 10 anos, até o ano de 2012, foi examinador titular da disciplina de processo penal para concurso de ingresso no Ministério Público. Ele foi pesquisador visitante no Instituto de Ciências Criminais do Departamento de Direito Penal Estrangeiro e Internacional da Universidade de Göttingen, na Alemanha, a nível pós-doutoral. Tem experiência profissional na área acadêmica de Direito Público, com ênfase em teoria geral do processo e processo penal, normalmente especialidade em Direito Processual Penal, Direito Processual Penal comparado, e ainda nas áreas de recursos excepcionais e ações autônomas de impugnação no direito processual penal e direito processual civil. Muito importante, ele é jurista, sendo autor de vários livros e artigos, com uma vasta bibliografia que todos nós recomendamos à leitura, e é membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual Penal. Professor Marcelo, muito obrigado por estar aqui, você tem a palavra. Obrigado, professora Brunella. É um prazer aqui rever também o meu amigo Douglas Fisch, né? E o nosso agora, né, professor, companheiro aqui de UFES, né, Dr. Pedro Ivo, né? E a nossa professora Suzana, e uma homenagem à nossa irmã Argentina, Maria Cecília, e a todos os senhores que nos ouvem, né, aos nossos estudantes aqui da UFES, da graduação, do mestrado, e também aos nossos argentinos aqui presentes. Muito bem. Direitos humanos e processo penal. Aqui já começamos a ver a dificuldade, né, de estreitar só para o processo penal, né, os direitos humanos, porque o seu espectro é muito largo, né, é muito grande. Né? A gente sabe que o sistema interamericano de direitos humanos, né, define, reconhece os instrumentos, estabelece obrigações tendentes à sua proteção, e daí, né, vem os dois órgãos que cuidam da sua observância: a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. A Corte Interamericana é uma instituição judicial autônoma cujo objetivo é aplicar e interpretar a Convenção Americana. Então, ela exerce uma função contenciosa, dentro da qual se encontra a resolução de casos contenciosos, o mecanismo de supervisão de sentenças. Também temos uma função consultiva e a função de editar medidas provisórias. Tá? Evidentemente que, em relação ao reconhecimento da obrigação dos Estados de respeitar direitos e liberdades reconhecidos e o dever de adotar as disposições de direito interno que sejam necessárias para fazer o efetivo gozo desses direitos, né, é que me afigura, né, mais preocupante. O Brasil reconhece a competência contenciosa da Corte, mas para receber efetivamente, isso eu falo mais perto, está dando interferência. Estou tentando achar aqui um meio termo, sem que ele dê aqui uma interferência. Né? Mas, para que se dê
a efetividade, né, e o direito de acesso à justiça, se faz necessário que existam mecanismos efetivos para executar tais decisões. Mas o reconhecimento da competência para realizar, né, para a aderência, né, do Brasil a esse sistema, em 1998, indica que o Brasil declara que reconhece, por tempo determinado, como obrigatório de pleno direito, a competência da Corte Interamericana de Direitos Humanos em todos os casos relacionados com a interpretação não sei. Tem alguma coisa contra mim? Direitos humanos. Às vezes o aparelho está bom. Ela quer celular, está fazendo no celular. Sim, a hora sim. Nós vamos em frente, porque isso já foi 5 minutos dos meus vídeos. Né? Mas eu queria chegar ao ponto, né, que em relação à interpretação e aplicação, nenhuma dúvida. Mas uma coisa é o julgamento de um caso em concreto pela Corte Interamericana. E isso pode até ser uma fonte de inspiração para a jurisprudência dos países membros, vamos dizer assim, né? E doutrinária também. Né? Agora, outra coisa é a influência direta de normas da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que inclui ou devem incluir nas necessárias reformas legais para se incorporar aos padrões fixados pela Corte Interamericana de Direito Interno. Isso é necessário e aí, a meu ver, é que está a dificuldade. Então, eu estou partindo aqui de uma outra ótica, né, que seria uma ótica de aplicação, né, não daquilo, né, que está posto em julgamento pela Corte Internacional de Direitos Humanos. Eu estou partindo aqui de uma questão que é uma preocupação minha e tem sido uma preocupação constante, né, de que nós tenhamos uma adoção na nossa legislação de processo penal, né, daquilo que ditam as normas da própria Convenção. E aí vem aquela pergunta que não quer calar, né? Poderia a Convenção Internacional de Direitos Humanos ou as normas da Convenção ser aplicada diretamente no Brasil? Ou seria necessária a sua adequação ou sua regulamentação por lei federal brasileira? Digo isso porque nós tivemos, né, já uma posição anterior do Supremo Tribunal Federal, em que, havendo conflito entre a lei e o Tratado ou Convenção Internacional, essa deveria prevalecer sobre a lei. Mas sempre se rechaçou, né, de uma forma absoluta, anteriormente, qualquer prevalência de tratados ou de normas de tratados ou convenções internacionais sobre a própria Constituição Federal Brasileira. Ocorre que, advindo a emenda complementar número 45, houve uma modificação no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, não diria bem uma modificação, mas talvez uma inserção, né, de forma que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos
teriam que ser aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, tá? O que seria equivalente a uma aprovação de emendas constitucionais. Né? Todos sabemos que havia um debate, né, anterior a esse julgamento. Já foi dito aqui, né, pelo meu amigo Douglas, a questão da visão garantista, né, do Brasil, né, que Ferraioli mesmo, né, se dizia assustado com a proporção que tinha tomado o próprio garantismo de Ferraioli no Brasil, e me disse pessoalmente, com uma plateia no Rio de Janeiro, né, quando eu o conheci, ele que né, padrinho, né, de um amigo comum, né, do Pedro Ivo também, né, e também nosso amigo Douglas, né, que é o Alexander, né, ele veio né, para justamente fica na casa, quando veio no Brasil, né, na casa do Alexander, né, e ali a gente discutia, né, que ele nunca quis chegar ao ponto que se chegou aqui no Brasil, né, aquele garantismo negativo ao extremo, né, porque temos normas de garantismo, normas positivas, como bem colocou aqui o Douglas, né? Nós temos efetividade, nós temos a vida, e aí tem que ter um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio entre negativo e positivo e negativo, né? Mas se fazia uma grande força entre os ditos, aqueles que adotam o chamado garantismo à brasileira, vamos dizer assim, né? O chamado garantismo brasileiro, querendo, na época, que os tratados de direitos humanos, né, não tivesse que ter aquela adoção daquele fórum, né, que foi submetido, e deveriam ter força de Constituição. Né? Mas, né, não foi assim. Né? Não foi assim. Então, criou-se no Brasil aquela figura, né, da norma supra-legal. Ou seja, nós poderíamos ter um Tratado de Direitos Humanos desde que regido, né, por aquele fórum qualificado, sim, né, força de Constituição. Mas, não tendo aquele fórum qualificado, não interessa se antes ou depois da emenda complementar 45, ele não pode ter força, né, a norma do tratado, ou ela, a norma, né, uma força que ultrapasse a força da Constituição. Eu quero dizer isso, né, para falar o seguinte, como, né, no próprio, lá dentro do próprio Tribunal Interamericano, né, se diz que nós temos lá uma função de convencionalidade naqueles casos concretos, né, aqui no Brasil a coisa tem que ser posta nesses termos. Né. Então, aqui no Brasil também é a Constituição brasileira, né, que vai tratar daqueles aspectos constitucionais, evidentemente. E o STJ, né, também todos sabem, daquelas questões de direito infraconstitucional. Agora, se houver conflito entre uma norma de parte, por exemplo, do Pacto de São José de Costa Rica, né, ou o Pacto de São José, praticamente, né, nós o que faríamos? Teríamos que levar a cada juiz, a cada tribunal, aquele controle de convencionalidade. Ou seja, um controle de convencionalidade caso a caso.
O juiz, caso a caso, deve aferir a convencionalidade. O que está acontecendo no Brasil? Está acontecendo que querem que normas, na verdade, que são portarias, né? Que são resoluções do judiciário, totalmente impróprias, que elas não poderiam ter força de lei, de forma nenhuma, né? De nenhuma maneira poderia ter força de lei. Começaram a criar, através de presidência de tribunal, corregedoria de tribunal, normas para fazer controle de convencionalidade. Ao invés de se fazer o controle de convencionalidade caso a caso, né, passa-se de uma forma totalmente irregular e inconstitucional a se fazer isso através, né, de normas que partem, né, do Poder Judiciário. Um exemplo muito claro disso, né, a gente tem, só para dar um exemplo, bem recente, a audiência de custódia. Né? É o problema da audiência de custódia. A audiência de custódia é, na verdade, uma norma que evidentemente que temos que ter. Tá? Temos que ter porque é uma garantia para o cidadão, é uma garantia para todos aqueles que são presos, que sem demora, como diz a Convenção, seja levada à presença do juiz. Tá? Mas vejam, isso é um termo muito vago, sem demora. Ou seja, nós teríamos que ter parâmetros do que é essa sem demora. Como se faz uma audiência de custódia? Né? Chegamos ao ponto aqui no Espírito Santo que o Ministério Público não se faz presente. A audiência de custódia é uma opção, isso foi discutido no Rio. Como vamos fazer presente se é uma resolução do Judiciário que está ditando isso? Resolução do Judiciário não pode ditar normas que obrigam membros do Ministério Público, de outra instituição, delegados de polícia, que ajam de outra forma do que está previsto no Código de Processo Penal. O que diz o Código de Processo Penal? Porque será levado imediatamente ao juiz são os autos do processo. Tá? O que diz a Convenção? Tem que levar o próprio preso à presença do juiz. E vejam, isso não é só norma do Código de Processo Penal, não, isso está na Constituição. E olha o problema que surge. Nós estamos, né, através de uma norma do Pacto da Convenção, dizendo mais do que a própria Constituição brasileira contra o posicionamento do STF. Então nós poderíamos dizer de outra forma que isso seria inconstitucional perante a nossa Constituição. Está se dizendo outra coisa do que se diz na Constituição brasileira. A Constituição brasileira também diz, tá, que será levado, tá, os autos serão levados, né, à magistratura, né, imediatamente. Então, através de uma norma, primeiro do Conselho Nacional de Justiça e depois de Estados-membros do Brasil, nós estamos, vamos dizer assim, subvertendo, né, o nosso Código de Processo Penal. Na verdade, né, nós estamos legislando por quem não pode legislar. Né? E esse problema não se dá, né, somente no caso aqui da audiência de custódia. Né? Esse sempre foi um problema porque há um descompasso, tá, nessa,
vamos dizer, essa passagem da norma da Convenção para a legislação brasileira. Foi assim também para a questão do réu não poder ser julgado à revelia, né? Vejam bem, é de 1992 a ratificação do Pacto pelo Brasil e só veio a lei adequando a norma da Convenção, né, em 1996, do 366, em 1996. E esse descompasso, né, é que eu não estou aqui criticando a agência de custódia, que eu acho que deve ter. A minha crítica é exatamente ao Estado brasileiro, tá, que já deveria ter feito isso há muito tempo. Aqui no caso do julgamento à revelia, a impossibilidade de julgamento à revelia, isso foi resolvido em 4 anos. Agora, da audiência de custódia, uma regra de importância tal, de garantia para o réu, já vai para 25 anos de tentativa do Congresso para... Pois é. Pois é. Não, mas eu estou falando da ratificação pelo Brasil, né, que chega a 25 anos, e a ratificação pelo Brasil foi em 92. Então é esse descompasso. Então é uma preocupação que isso me preocupa muito, né, porque a gente, antes de esperar que chegue ao contencioso, né, fazer com que o Brasil venha, né, a trazer para a legislação brasileira, né, para dar efetividade de uma forma legal, e não da forma que estão fazendo, né, aquelas normas de direitos humanos previstas nas convenções internacionais. Né? O seu conterrâneo, o Lênio Streck, né, ele até fala que o Conselho Nacional de Justiça, eu anotei aqui, foi além das suas sandálias, misturou alhos com bugalhos, a pretexto de dar consequência a uma garantia, e invadiu competência legislativa ao dar nova rotina às prisões de flagrante, criando uma espécie de etapa para a sua conversão em preventivo. De todo modo, trata-se de uma questão, já estou terminando, que deveria ser debatida no plano da legislação e de alteração no CPT, adaptando o direito processual à norma da convenção. Embora a audiência de custódia seja uma medida bem-vinda em face da realidade de descumprimentos da própria Constituição Federal, isso não quer dizer que o Judiciário, mormente por via administrativa, possa vir a fazer regulamentação, mesmo que para acatar um dispositivo de uma convenção. Quem deve fazer essa adaptação é o Parlamento, com sanção ou veto do Poder Executivo. Né? Então, é exatamente isso. Né? E daí advém outros problemas, como a modulação de efeitos. É o que diz também o Lênio. Ora, se a gente considerar que se pode aplicar direto, igual estamos fazendo, né? Pacto, diretamente aplicando no Brasil a audiência de custódia, a gente pode perguntar, ora, mas não está em vigor o pacto no Brasil desde 92? Como ficam todas as prisões de 92 para cá? Como ficam, né, aqueles casos, né, que as pessoas foram presas, né, hoje já devem estar cumprindo pena e não tiveram direito à audiência de custódia? Seriam anulados? Complicado, né? Porque é justamente a legislação federal que vai regulamentar e que vai dar os parâmetros para se fazer a modulação. Né? Porque sem isso fica muito difícil. Então, é uma coisa que se tem que tomar cuidado e a gente lutar para ver uma rapidez na efetivação das normas da Convenção. Muito obrigado.
professor Marcelo, muito obrigada. Eu acho que eu tenho conversado muito sobre esse tema com os meus alunos aqui da graduação, do mestrado, justamente a gente está voltando a estudar se o Brasil continua adotando a teoria dualista, ou se a gente segue em algum momento uma moiniça diferenciada, porque parece que eu tenho acompanhado de perto as audiências de custódia no Espírito Santo, por conta do Conselho de Direitos Humanos, e no fundo acaba fazendo uma diferença enorme na vida das pessoas. As informações que a gente pode, por exemplo, sobre tortura policial naquela audiência, elas são muito maiores, porque acabou de acontecer o fato. A possibilidade da pessoa também estar saída em uma liberdade provisória também é muito maior, porque tem a defensoria acompanhando, e é triste que o Ministério Público aqui tenha adotado a posição de não acompanhar. Mas eu entendo perfeitamente que é um outro ponto, porque a gente, no Brasil, talvez esteja dando muito poder para o judiciário como última instância salvadora da pátria. Eu acho que é um problema muito maior de crise institucional no Brasil, de descrença nas instituições democráticas. E aí eu sempre falo para os alunos,